Boa noite, Denise. Seja muito bem-vinda conosco. Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do Facebook do Centro Espírita Alvorecer. Que a paz do Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Nós vamos iniciar aqui para fazermos a prece. Uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, a página 50, lição 58. Ganhar. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. São palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucro almeja, a que fins se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, relativamente às situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. É com essa prece que nós convidamos a todos a unir conosco os pensamentos, o sentimento, unindo com os nossos amigos espirituais que aqui conosco estão, a Jesus, nosso Divino Mestre, pedindo a misericórdia e a sua paz. Que essa noite seja uma noite de aprendizados, seja uma noite em que vamos recolher no Evangelho do Senhor as lições que todos nós necessitamos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos aqui estar na tua presença para ouvir os teus ensinamentos. Que as suas bênçãos caia sobre todos nós, caia sobre toda a humanidade. Que aonde houver o sofrimento, possam ser levados pelos amigos espirituais as vibrações de paz, o remédio salutar para minimizar a dor de tantos que choram neste momento. Que os nossos lares sejam banhados com a tua luz, Senhor, e que possamos fazer a nossa parte, Senhor, pela implantação desse mundo melhor que todos almejamos. De corações agradecidos pela oportunidade reiterada a cada semana, que aqui podemos estar, mesmo que virtualmente, pedimos, Senhor, a tua permissão, a permissão dos amigos espirituais, mas sobretudo a permissão de Deus, para iniciar o nosso trabalho na noite de hoje. O nosso muito obrigado, Senhor. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Graças a Deus. Ganhar é o objetivo de todos nós, né? Não há nada aí de errado nessa questão. O equívoco nosso está em querermos reter
somente para nós, tudo aquilo que a gente possui, que ganha. O equívoco está em só vivermos para produzir em benefício próprio. É isso que nós precisamos pensar, porque não podemos priorizar acima de nós mesmos, acima da nossa evolução, acima do nosso ser espiritual, da vida espiritual, as coisas materiais. Esse equilíbrio é que Emmanuel nos chama a consciência, nos chama a refletir sobre essa questão que toca a todos nós, não só os que têm muito, que possuem muito, mas a todos nós. Todos nós acabamos nos deixando prender-se pelos laços da matéria, que realmente é muito imediata, mas precisamos refletir bastante para não perder, como diz Jesus, a nossa alma, para que a gente possa realmente usar das nossas possibilidades, sejam elas financeiras, intelectuais, de tempo, todo recurso que a gente possui com mais abundância que os outros, é preciso que a gente aprenda a distribuir dentro das nossas possibilidades. Jesus não pede extremos de ninguém, mas que precisamos estar refletindo constantemente sobre essa questão para podermos ir mudando as nossas diretrizes de vida, mudar as nossas concepções, para que a gente realmente faça parte da implantação desse mundo melhor que todos aspiramos e esperamos. Então, que Jesus nos fortaleça, nos abençoe nessa meta, nesse objetivo que todos precisamos nos unir para alcançar. Então, a gente agradece a Jesus, a Emmanuel, essas mensagens, para que a nossa reflexão possa avaliar e a gente vai iniciar, então, o nosso trabalho com a nossa irmã Denise, que é lá do Oásis do Caminho, que vai nos brindar aí com a palestra Beneficência Exclusiva. Tá bom, Denise? A palavra é sua. Quando for 8h45, eu retorno junto com você para a gente encerrar. Tá bom? Tá bom. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, né, com vocês para estudarmos um pouco dos ensinamentos. E a gente estudando assim online, já tivemos que nos acostumar, né? Mas assim mesmo a gente fica um pouco ansiosa, vai dar certo, a internet está boa, porque da outra vez a minha internet deu problema, eu não consegui realizar a palestra, mas com certeza hoje vai dar tudo certo. Nós vamos estudar o capítulo 13 do Evangelho, que é não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Nós vamos estudar o item 20, que é beneficência exclusiva. Então, para a gente iniciar, nós vamos ver qual o significado de beneficência. Então, é ato, prática de fazer o bem, de beneficiar o próximo, bem-fazer, filantropia. Então, como nós estamos falando de bem, vou até ler aqui uma poesia para a gente iniciar, que o nome dela é Bem-Fazer. Então, quer dizer, vamos refletir sobre o fazer o bem, né? Sobre bem-fazer. O bem não cansa o coração, não traz tristeza, não provoca dissabores. É carícia leve que suscita novos rumos e promove união. O bem não conduz a sofrimentos, não cria grilhões, não desencanta. É alimento da alma que a deixa sadia, com vontade de viver. Então, nós vamos vendo aqui que fazer o bem é muito bom, né? Então, a beneficência, que é a prática do bem, é uma coisa boa que vai nos trazer muitas coisas, né?
boas na vida da gente, na vida do próximo. E nós temos que pensar que uma das formas mais belas da beneficência é saber viver e ser útil. Precisamos analisar a nossa trajetória de vida e pensarmos, estamos sendo úteis? Né? Mas o que é ser útil? Será que ser útil é a gente só fazer o bem e ser útil com as pessoas que estão à nossa volta, com as pessoas que nos são próximas, que nos são amigas? E a gente tem que compreender que a gente precisa servir no mundo íntimo do próximo segundo as necessidades de cada um. E esse é um capítulo muito propício para o momento que nós estamos vivendo. Ele fala do bem que já trazemos em nós, porque todos nós já trazemos o bem em nós, mas nós precisamos desenvolver esse bem com as atitudes que nós vamos praticar junto a todos esses ensinamentos que nós estamos recebendo. E é um capítulo que, em todos os itens, ele fala da importância da ação no bem. Então, nós precisamos aprender a fazer o bem com os recursos que nós temos, e olha que não são poucos. Porque às vezes nós pensamos, eu não tenho nada para praticar o bem. Temos sim. Todos nós temos algo que possamos auxiliar ao outro. E quando nós entendermos isso, nós vamos valorizar mais na medida do valor que a matéria tem. Mais importante que a matéria é o que o espírito aprende na vivência da matéria. Então, vamos prestar bastante atenção. Mais importante que a matéria é o que o espírito aprende na vivência da matéria. Precisamos da matéria, né, como instrumento para que nós possamos estar aqui encarnados, evoluindo, praticando, né, o bem. Então, o que a gente vai perceber que o mais importante é o que a gente faz enquanto espírito. O que nós estamos fazendo? E esse item 20, ele é o último item desse capítulo. Então, para a gente poder falar do item 20, que é beneficência exclusiva, a gente precisa recapitular rapidamente o que fala os itens anteriores. Eu não vou falar aqui de todos os itens, mas eu vou fazer um breve resumo, só para que a gente possa ver, né, o caminhar até o último item desse capítulo, que é muito importante a gente refletir. Então, porque nós pensamos que um dos itens, né, fala que a vossa mão esquerda não saiba o que tem a vossa mão direita. Então, a gente vai pensar que a nossa mão esquerda, ela está muito próximo da direita. Pensemos isso. E lá nesse item fala que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, mesmo as mãos estando muito próximas, não precisa uma saber o que a outra deu. O que quer dizer isso? Eu não preciso fazer o bem e alardear e me colocar em evidência para que o outro veja. Porque aí esse não é o bem natural que nós precisamos fazer, o bem verdadeiro. Aí a gente pensa, a mão esquerda ela não ajuda a direita e vice-versa? Então, se elas estão próximas, cada um faça com a mão esquerda ou com a mão direita, sem querer que uma saiba o que a outra está fazendo. E assim nós vamos vendo que nós vamos aprendendo, né, já que elas estão tão próximas, a gente vai desenvolvendo naturalmente e nós não vamos precisar provar para ninguém que eu faço bem. O bem que eu faço, eu não preciso provar para ninguém que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque eu estou praticando naturalmente uma ação que vai favorecer o meu próximo. Não me importa se o outro vai falar, a Denise faz o bem, a Denise fez isso, não. Nós não precisamos disso. E não é isso que nós devemos fazer. A gente sabe que o bem que está em nós, ele precisa ser desenvolvido. E nós vamos desenvolvendo isso
nessa prática natural que nós precisamos aprender. E conforme a gente vai praticando, nós vamos liberando, né, nos livrando das nossas impurezas e vamos fazendo o bem ao próximo, a gente vai se sentindo leve, nós vamos despertando virtudes em nós que nos farão instrumentos na construção do mundo melhor. Então, nós estamos aqui, enquanto espíritos, cada um de nós estamos aqui para trabalhar para a nossa evolução, para o nosso crescimento e para o crescimento de todo o planeta. Então, conforme nós vamos praticando bem, nós vamos desenvolvendo essas virtudes. E o item também, um dos itens, fala sobre fazer o bem sem ostentação, que também é um pouco do que nós já falamos, né? Nós não precisamos chamar atenção para o bem que fazemos. E assim a gente vai, porque se a gente vai chamando atenção, a gente está priorizando a nós mesmos. Eu estou pensando que eu quero que o outro veja o que eu faço. Então, estou priorizando a mim. E se eu faço alguma coisa para todos verem, essa ação do bem ela não é adequada, já que eu não consigo fazer o bem naturalmente. Por quê? Porque o não reconhecimento do outro me afeta. Então, muitos de nós ainda precisamos que o outro reconheça o bem que nós fazemos. Então, se eu faço bem, eu quero que o outro seja grato, eu quero que o outro reconheça. Só que nós precisamos aprender a prática do bem de forma natural. Eu vou fazer o bem porque isso é o que eu preciso fazer. Isso é o que eu quero fazer. Não me importa se as pessoas estão vendo, se eu estou chamando atenção ou não. E um outro item também trata dos infortúnios ocultos, que nós lembramos nesse item da dama que saía toda noite para fazer a caridade, uma dama da alta sociedade. E ela saía toda noite para fazer a caridade, mas sem querer que as pessoas a vissem. E às vezes ela querendo fazer o bem a todos, e às vezes a gente querendo fazer o bem, a gente não analisa a verdadeira necessidade do outro. Pensamos primeiramente na caridade material. Em alguns momentos, a pessoa está precisando da nossa caridade moral. Então, façamos sim a caridade material e moral, material, que é um dos itens, né? Caridade material e moral, façamos sim. Mas que nós possamos começar a analisar o outro, o próximo. Será que é isso que ele precisa? Ele precisa da caridade material, às vezes, sim, mas ele também precisa da caridade moral. É o ato de você ver que, às vezes, ele precisa ser ouvido, ou ouvir uma palavra de conforto, de esperança. Precisamos estar atento à necessidade do outro. E pensando nessa caridade material e moral, é uma análise que a gente precisa fazer, que as famílias que a gente atende nas nossas instituições, né, que nós às vezes oferecemos itens, né, de alimentos para as famílias, até certo ponto, até certo momento, a gente fazia muito um trabalho só assistencial. Agora, já tem um bom tempo que foi refletido sobre esse trabalho na casa, e nós já fazemos o trabalho de assistência à necessidade do próximo, sim, com cesta básica, mas nós já procuramos ajudar de outra forma, orientando, evangelizando, aconselhando segundo os ensinamentos do mestre. Para quê? Para que haja promoção daquela pessoa. Ela precisa sentir que ela está recebendo aquilo, mas nós não estamos em nenhum momento mostrando que ela precisa mais. A gente não vai fazer um ato em que ela às vezes se sinta humilhada. Nós vamos auxiliar e envolver ela no processo. Tanto que antes, na casa, a gente chamava de famílias assistidas. Agora, o nome que a gente dá para as famílias que a gente faz esse trabalho é famílias coparticipativas. Por quê? Porque ela está participando naquele processo.
A nossa intenção não é ficar dando cesta básica anos e anos e anos. Nós queremos que aquela família se promova. Então, nós estamos orientando tanto os pais que comparecem, como as crianças, através da evangelização, também as famílias, né, que são evangelizadas. Outro item fala do óbolo da viúva, e demonstra a ação de você sair das suas reais necessidades para auxiliar o próximo. Você, às vezes, oferecer o que você necessita porque você olha que o outro precisa e você se sacrifica em prol do outro. Então, são mensagens, são itens assim que cada item precisa ser estudado separadamente, porque são muito ricos e cada um, né, precisa de uma análise maior. A gente só está fazendo uma rápida recapitulação. E todos nós temos o espírito que nos protege, o espírito protetor. Nós temos o espírito protetor de quem está prestes a auxiliar alguém, como nós temos o espírito protetor daquele que necessita de ajuda. Então, quando nós lançamos o movimento de ajudar, o nosso espírito protetor está ali a nos intuir do que precisamos fazer, de que forma precisamos fazer, e nós precisamos ter ouvidos para ouvir. E o espírito protetor daquele que está sendo auxiliado, ele também está intuindo aquele companheiro, dizendo: tenha fé, acredite, você vai receber uma ajuda. Então, nós percebemos que é tudo muito acertado. E fazer o bem, a gente precisa ter a boa vontade. Precisamos nos lançar ao trabalho da beneficência. E na leitura do item 20 do Evangelho, o que se entende por beneficência exclusiva? É a prática do bem dentro de círculos restritos, ou seja, entre grupos de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. Então, nós vamos fazer a beneficência, vamos fazer a prática do bem com aqueles que comungam da nossa opinião, da nossa crença, do nosso partido. Então, esse item, ele é muito importante. Por quê? Porque nós, às vezes, pensamos que fazendo bem àqueles que nos são próximos, aqueles que comungam da mesma opinião, nós estamos fazendo o certo e está muito bom, estamos fazendo muito. Não, nós não estamos. Porque o que Jesus nos ensina com a beneficência? Em toda a passagem dele aqui, ele nos ensinou através dos seus exemplos a beneficiar sempre os necessitados, tanto em ajuda moral como em ajuda material. E principalmente os mais aflitos e miseráveis, fossem eles pessoas estranhas, amigos ou inimigos. Esse é o ensinamento que Jesus nos deixou. E que nós não podemos esquecer para que a gente pratique a beneficência da maneira correta. E a justiça faz nos sentir que o supérfluo que nós temos em nossa casa, às vezes é o necessário que falta no nosso vizinho. Que o irmão ignorante tomado pelo erro é alguém que nos pede o socorro, que nos pede os braços, as mãos para que ele se reerga. E que a aflição alheia amanhã pode ser uma aflição nossa. Vamos auxiliar, independente se amanhã a gente vai receber ajuda, mas auxiliemos, não julguemos. E a cada ação de desprendimento, nós vamos nos espiritualizando e diminuindo o nosso apego ao mundo material. O Inácio leu aí a página do ganhar. Podemos ganhar, podemos trabalhar para ganhar, sim, mas não podemos viver em cima desse ganhar, dessa luta material, uma luta que é para mim, para os meus. Eu vou ganhar, mas eu vou ganhar para também distribuir e ajudar aqueles que precisam. Ganhar de diversas formas. Então, é uma página que também veio
né, de encontro ao tema da noite. E quantos bens nos são disponibilizados no dia a dia, até mais do que a gente precisa. E se observarmos no que sobra, e que às vezes a gente nem usa, certamente nós mesmos daremos um puxão de orelha para nós. Nós mesmos vamos puxar a nossa orelha, vendo que nós estamos errando. E precisamos, né, modificar essa conduta. A beneficência praticada com as pessoas afins, ela tem valor, lógico que tem, todo bem tem valor. Mas terá mais valor fazer o bem àqueles que nos insultam, que nos caluniam, do que a quem nós estimamos. É fácil fazer o bem a quem nos caluniam, a quem não comunga da nossa opinião? Não é fácil. Ninguém está falando que é fácil. Mas nós estamos aqui estudando os ensinamentos, né, do Evangelho, o ensinamento que Jesus nos deixou, para que, se não for para a gente colocar em prática. Não adianta a gente ser assim, expert nos ensinamentos, nas doutrinas, nas passagens da Bíblia, se eu não consigo colocar em prática aquilo que eu estou estudando. Mesmo que seja lentamente, mesmo que nós possamos, né, ir corrigir devagar os nossos erros, as nossas condutas, mas precisamos dar os primeiros passos para isso. Todos somos filhos de Deus. Precisamos considerar a todos como irmãos e prestar socorro àquele que está necessitado. Esse é o papel do verdadeiro cristão. Não me importa quem é esse irmão. Se ele está necessitando e está no meu caminho, eu preciso auxiliar. Essa é a beneficência verdadeira. Não aquela exclusiva, que eu só vou auxiliar aquele que me dá um retorno. Ah, mas eu auxiliei ele quando eu precisei, ele não me auxiliou. Pense na sua ação e ele vai pensar na dele. É o de cada um. Cada um vai ter que arcar as consequências das suas ações. E nós não vamos fazer só se o outro fizer, nos der o retorno. Então, a pergunta feita ao São Luís, né, o questiona se é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião. E esse não ecoa fortemente, porque o que essa curta passagem do Evangelho nos traz é que a beneficência deve ser uma ação cega. Eu não vou olhar a quem eu estou ajudando, eu vou olhar aquele meu irmão que está ali e que eu posso fazer algo por ele, seja materialmente, seja moralmente, mas eu posso auxiliar. A caridade inclusiva de Jesus é aquela que pratica a beneficência de forma pura e sincera. E quando que nós vamos, né? Nós vemos que o verdadeiro cristão, que é o que nós precisamos pensar, ele vê somente irmãos em seus semelhantes. E ele não procura saber antes de socorrer o necessitado. Aí daí nós vamos tirar a parábola do bom samaritano, lá no capítulo 15, onde um homem descia de Jerusalém para Jericó e ele é assaltado por ladrões e fica machucado na beira da estrada. O sacerdote passa, olha e não o socorre. O levita passa, olha e não o socorre. Então, quem que foi aquele, né, que o auxiliou? Então, nós vamos ver que o samaritano foi aquele que olhou, o ajudou, levou para uma hospedaria e deixou um pagamento para que ele fosse curado das suas feridas, porque ele estava de partida. Mas ele não deixou de auxiliar. Então, auxilie. Vamos ajudar sem olhar a quem. Nós já conseguimos fazer isso? Quando que nós poderemos ser considerados cristãos? Quando nos amarmos uns aos outros indistintamente. Precisamos ainda trabalhar muito para isso. Mas nós já estamos trabalhando, nós já conseguimos caminhar um pouco nessa direção.
E o verdadeiro discípulo de Jesus, né, o verdadeiro cristão, não é aquele que dá apenas o que sobra, mas ele divide o que tem. O outro precisa de uma coisa que eu tenho, que eu até uso, mas ele precisa. Então eu pego e dou um pouco daquilo que eu tenho. É a hora de nós juntarmos nossos esforços em favor dos corações em sofrimento. Nós estamos passando um momento, né, de pandemia em que nós estamos vendo os necessitados, é só virar para o lado que nós estamos vendo. Em muitos momentos, se a gente parar para pensar, nós estamos necessitados de alguma coisa, que um companheiro vem e conversa conosco, que nos tira uma ansiedade, e nos dá uma palavra e nos fortalece, e nós fazemos o mesmo. Então, nós estamos vivendo um momento que a necessidade ela está urgente, a necessidade material, a necessidade moral, a necessidade de conhecimento, de fortalecimento da fé. E como que nós vamos conseguir isso? Nos auxiliando. Aqui junto, agora, hoje, estudando. Nós estamos fortalecendo a nossa fé, aprendendo, reforçando, né, os conhecimentos e fortalecendo a nossa fé. A certeza de que o Pai está a nos cuidar, de que Jesus, o governador espiritual da Terra, está comandando, está cuidando do planeta. Só que nós queremos no nosso tempo. Quando a gente diz tudo passa, tudo posso naquele que me fortalece, às vezes a gente pensa no tempo que a gente quer. Pô, já está demorando muito. Não, mas não é o nosso tempo. É o tempo que é necessário para o resgate, né, para que todos nós possamos vivenciar esses momentos e sairmos melhores dele, mais evoluídos. É o tempo de Deus, não é o nosso tempo. E lá no capítulo 15 fala que a caridade ela é paciente, ela é branda, ela é benfazeja, não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com alguma coisa. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, nós estamos aqui falando de beneficência. Mas vamos fazer uma reflexão breve. Como nós praticamos a beneficência em nossa instituição? Vamos pensar, porque às vezes a gente fica pensando na beneficência com o próximo e a gente olha o próximo além da nossa instituição, além da nossa casa. Mas nós precisamos olhar o próximo que está ao nosso lado, que está ali no nosso trabalho, que está comungando ali do nosso caminhar na família, na instituição. Então, na instituição, como que nós estamos trabalhando essa beneficência? Para com as pessoas participantes, para com aqueles que nos procuram. Precisamos refletir isso, principalmente estudando esse item 20. Por quê? Porque às vezes nós queremos na instituição ser o beneficiado da instituição, ou da mediunidade, ou de outro trabalho da casa. E nós precisamos ver que nós precisamos atender uns aos outros, a quem precisa, sem perguntar, fazer a caridade para o irmão e não querer impor a nossa opinião. Então, nós vamos ficar bem com aqueles que comungam da mesma opinião que nós temos em relação aos trabalhos da casa. Mas e aquele que tem uma opinião contrária? Ele vai ser deixado de lado? Ou nós vamos envolvê-lo no trabalho e até refletir sobre a opinião que ele tem? Isso também é beneficência. Porque às vezes eu penso, a minha opinião para a instituição é a certa, é o que eu vou fazer. Em alguns momentos, até através do estudo de todo o conhecimento que a gente tem de doutrina, a gente até acha mesmo, tem praticamente a certeza de que a opinião é a certa. Mas aquele que der uma opinião contrária, escute, escutar,
deixar o outro dar a sua opinião também é um ato de beneficência. E não é exclusivo. A minha ideia é a certa. Não, escute o outro. E argumente com ele de forma carinhosa, de forma amorosa, para que ele se sinta envolvido no trabalho. Ele precisa ser envolvido no trabalho da casa. Porque senão nós vamos excluindo as pessoas porque elas não pensam da mesma forma. E um ato de caridade, de beneficência, é a gente incluir os irmãos. Então, pensemos muito nas nossas tarefas da casa. Então, que a gente possa, né? O Evangelho segundo o Espiritismo diz para a gente que os tempos são chegados. Nós estamos aí passando pela transformação do planeta para a regeneração. Estou evoluindo com os ensinamentos do Cristo? Perguntemos. Estou auxiliando a quem está ao meu alcance? Pratico o auxiliar sem olhar a quem? Quando nós estamos estudando esse item 20, que faz um breve fechamento aí no capítulo, né? Porque a gente depois vai ler de novo, em outros momentos nós vamos estudar eles de novo, estamos sempre revendo, né, os capítulos e os itens desses capítulos, mas ele é o último capítulo, o último item. Então, essas perguntas precisam ser refletidas. Estou praticando bem? Estou praticando, auxiliando sem olhar a quem? Praticar o bem sem olhar a quem? São reflexões que nós precisamos fazer. Esses ensinamentos que nós estamos recebendo, eu estou conseguindo colocá-los em prática? Porque nós concluímos que amar é beneficiar, e beneficiar a quem nos ama é um dever. Agora, amar o próximo é considerar todos os homens como nossos irmãos e estender-lhes os benefícios que estiverem ao nosso alcance. O que eu posso fazer por esse irmão, que vai fazer ele se sentir melhor, sem escolher o objeto de nossa atenção, nem esperar nenhuma forma de retribuição. Vamos fazer o bem sem olhar a quem, mas também não esperar a retribuição desse nosso ato. Se ele comunga das mesmas ideias, se ele tem a mesma crença, se ele tem o mesmo partido, isso nós não vamos pensar. É o próximo. É um irmão nosso perante Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos. Então, precisamos fazer esse bem. E de que forma? Quais são os recursos que nós temos que nós possamos auxiliar? Às vezes, aquele irmão, que às vezes a gente nem é tão simpático, ele não é simpático a nós, ele está ali precisando, às vezes, de uma palavra. E você dá uma palavra de esperança. Às vezes, uma frase que você dá. Acredite, tudo vai melhorar, tudo vai passar, acredite em Deus. Acredite que você tem um espírito protetor que está te intuindo. O escute. E às vezes é um irmão que você nem simpatiza, mas pode ter certeza que se você fazer um ato de bem a ele, você vai se sentir leve, você vai se sentir bem. Porque quando a gente diz que não gosta de alguém, que não simpatiza, nós temos umas amarras com essas pessoas. E nós precisamos desamarrar esses atos, né? Esses laços que nos fazem mal, que nos fazem sentir um pouco incomodados. Então, façamos o bem, que pode ter certeza que nós vamos nos sentir melhores. E a beneficência, ela alivia a provação. Nesse momento, quantos estão passando por provação, por expiação? É momento coletivo para todos nós. Então, vamos nos ajudar. Independente de quem é, vamos nos ajudar. Porque nós vamos também ficar mais fortalecidos. A caridade, ela extingue o mal que está no outro, o mal que está em você. Depende do outro querer extinguir, mas você quer. Você não quer ficar com aquele sentimento ruim e você vai auxiliar aquele irmão. A beneficência auxilia.
e a caridade soluciona. A caridade que a gente pratica, ela soluciona. Por quê? Porque nós estamos fazendo aquilo que o nosso coração pede. Assim precisa ser, né? A beneficência. E nós temos aqui um poeminha que fala: beneficência. Todo pão que repartes é valor que acumulas. Agasalho que deis faz-se apoio a ti mesmo. Coragem que transmitas é uma luz que te segue. Ofensa que perdoas é a paz que te acompanha. Não espere dos outros compensações quaisquer. De todo o bem que faças, a resposta é de Deus. Então não vamos esperar reconhecimento aqui, porque não é aqui. É Deus que está a nos olhar, é Deus que está a ver as nossas ações. E essas ações que a gente pensa, mas eu vou fazer mal, vou fazer uma ação de bem para aquela pessoa até que me prejudicou. Então, olha bem o que diz aqui o poema. Todo pão que repartes é valor que acumulas. Tudo vai vir para a gente, para o outro, mas também, primeiramente, para a gente. Coragem que transmitas é luz que te segue. Então, eu estou oferecendo coragem ao outro, eu estou oferecendo uma luz. Essa luz também está em mim. Porque se eu estou oferecendo, eu também estou iluminada. E a luz que eu ofereço para ele é uma luz que vai servir de guia para mim. Ofensa que perdoas é paz que te acompanha, que é o que nós falamos. Se nós perdoamos a ofensa e fazemos o bem a quem quer que seja, a paz vem no nosso coração. É um sentimento muito bom, sentimento de libertação. Perdoar é libertar. Então eu penso, eu vou fazer o bem a ele, eu estou fazendo bem a ele, mas estou fazendo um bem maior até para mim. Não espere dos outros compensações quaisquer. De todo o bem que faças, a resposta é de Deus. Então Deus está aí a oferecer todos os recursos que nós precisamos para poder fazer o bem. Então nós precisamos entender que nós estamos aqui a caminho com as pessoas que nós precisamos, na família que nós precisamos. Acreditemos nisso. Saibamos que nós temos uma proteção imensa. A espiritualidade está aí torcendo por nós. E quando nós tomamos as atitudes certas através da intuição que nos é oferecida, ou até que essas atitudes sejam por nós mesmos resolvidas na prática, a espiritualidade está lá feliz porque nós estamos caminhando, nós estamos evoluindo. Não percamos esses ensinamentos de vista. Não façamos o bem só àquelas pessoas que são queridas nossas, que nos são próximas, porque isso é muito fácil. Agora, vai amar o seu inimigo, vai fazer o bem para o seu inimigo. De repente a gente pensa, mas eu não vou conseguir fazer com aquela alegria. Faça. Faça, que você faz uma vez, você faz 2 vezes, você faz 3 vezes, e você vai sentindo que você está liberando algo ruim que estava em seu coração. Então, aquilo vai te trazer um bem e você vai querer fazer de novo. Quando você vê aquele que era inimigo, ele não é inimigo mais. Porque você mudou a sua sintonia, você mudou o seu pensamento. Então, esse item aí é um item muito rico, como todo o capítulo é, e que a gente possa realmente praticar tudo que nós vimos nesse capítulo, para que a gente possa sentir que nós estamos cumprindo aquilo a que nós viemos aqui. E um auxiliando o outro. Nós estamos encaminhada para um fortalecer o outro, um pega na mão daquele outro que dá uma escorregada, aí a gente se levanta, no outro dia a gente vai auxiliando, e assim a gente vai fazendo. Então, aí fiquem todos com Deus, espero que a gente tenha conseguido estudar um pouco, né? Para que a gente possa aí realmente ficar com esses ensinamentos em nossa mente, nosso coração. Um grande abraço a todos.
Eu vou pedir então a nossa irmã Denise para fazer a prece de encerramento, por gentileza. Jesus, querido amigo, Deus, nosso Pai e Criador, aqui estamos agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos, estudando seus ensinamentos e reforçando que o bem faz bem ao nosso coração, faz bem ao nosso caminhar, que possamos realmente fazer o bem a todos, pois somos todos filhos do mesmo Pai, portanto, irmãos. Ainda precisamos caminhar muito, mas com certeza os primeiros passos já foram dados e que possamos praticar a caridade, fazer o bem ao próximo com o sentimento do amor, sem querer recompensas ou elogios. E assim estaremos realmente praticando a verdadeira beneficência. Proteja, Mestre Jesus, Deus nosso Pai, a todos os irmãos que necessitam nesse momento de vibrações de amor, de fortalecimento da fé, por todas as dificuldades que o planeta atravessa. Mas que saibamos, que tenhamos a certeza de que Jesus está olhando pelo nosso planeta e governando. Então sabemos que tudo passará e que o tempo de Deus vai chegar e estaremos mais fortalecidos, mais evoluídos com todo esse aprendizado desse momento. De dor, mas de conhecimento dos seus ensinamentos. Obrigado, Mestre, proteja todos nós aqui presentes na reunião e a todos aqueles que estão em nossos pensamentos. Agradecemos mais uma vez e pedimos a sua bênção. Assim seja. Graças a Deus.